Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. O nosso programa das quintas-feiras que relembra páginas do passado rico da nossa televisão, que ecoa as produções dos anos posteriores, inclusive. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder os meus vídeos, os da Cacá, os do Cadu, os do Cristiano e muito mais. Sugira aqui temas para nós nos comentários, compartilhe com outras pessoas que gostam de TV, porque isso é muito importante para a gente. E é claro, eu agradeço a todos vocês que já são mais de 37 mil inscritos e acompanham aqui o nosso trabalho que é feito com muita dedicação. Nesta semana, o TBT da TV relembra duas produções ambientadas na mesma região do Brasil, feitas por emissoras diferentes e que estavam no ar há 30 anos. Aliás, uma estava no ar há 30 anos e outra há 15, melhor dizendo. Em 2007, no dia 2 de janeiro, a TV Globo estreou uma minissérie composta de 54 capítulos, foi exibida ali naquele primeiro trimestre do ano, escrita por Glória Pérez, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. E em 1991, no dia 10 de dezembro, e ao longo depois dos meses seguintes, a TV Manchete, já extinta, exibiu no seu horário nobre, a sua faixa de novelas era às 9h30, uma novela que teve muitos autores e muitos diretores, uma produção muito tumultuada em busca de um sucesso que acabou não vindo e que chamava-se Amazônia somente. Apesar de ter também a intenção de um viés histórico que resgatasse o passado da Amazônia, que é uma região muito conhecida pelo auge do negócio de borracha, de látex, no final do século XIX e no decorrer do século XX, a novela da TV Manchete não tinha a mesma estrutura que a minissérie da TV Globo. Na minissérie da TV Globo, Glória Pérez, que é natural do Acre, conhece bem a história da sua região e ainda pesquisou em várias obras para compor esse painel de um século da história do Acre e, por conseguinte, da Amazônia, ela estruturou a história em 3 fases. A primeira, passada entre fins do século XIX e princípio do XX, centrada na figura do líder daqueles que reivindicavam a posse do Acre pelo território brasileiro como um estado e que chegou a ser presidente de um estado independente do Acre, a parte da Bolívia, que era dona daquela região na época, e a parte do Brasil, que dominava o Acre na prática, com a ocupação de brasileiros da região para o negócio de borracha. Luiz Galvez, interpretado pelo José Wilker. Depois, uma segunda fase, que teve uma participação muito destacada de um militar que foi líder de uma batalha pelo território do Acre contra os bolivianos, Plácido de Castro, papel do Alexandre Borges, e mais para o fim do século XX, na década de 70 para 80, uma terceira fase que lamentavelmente foi muito curta, inclusive, essa minissérie tão longa, como eu disse, 54 capítulos, mas muito poucos deles, os últimos, foram centrados numa figura que para nós ainda é muito importante e sempre será lembrado, Chico Mendes, que foi vivido por Cássio Gabos Mendes, um ambientalista que lutou muito de maneira pacífica pelo diálogo contra a destruição das matas que estavam sendo substituídas por pasto para cultivo de gado. E foi bárbara e covardemente assassinado em 1988, como a gente sabe. Essa foi uma minissérie com uma ordem cronológica que foi respeitada, abordou esses 3 momentos-chave da história do Acre, com esses 3 grandes líderes ligados aí à trajetória da Amazônia propriamente dita desde o fim do século XIX, e teve um vasto elenco que se modificava inteiro ou quase a cada fase.
Da primeira fase até a última, entre muitos outros nomes, a minissérie da TV Globo contou com Giovanna Antonelli, Paulo Nigro, José de Abreu, Leona Cavalli, Malu Vale, não Gale, Vale, Irene Ravache, Zezé Polessa, Humberto Martins, Francisco Coco, Lima Duarte, Cláudio Marzo, Juca de Oliveira, Cristiane Torlone, Vera Fischer, Regina Casé e muitos outros atores. Vanessa Giacomo, Silvia Buarque, Leopoldo Pacheco, enfim, uma infinidade, um elenco realmente muito grande a cada fase. E teve direção geral esse projeto de Marcos Schechtman, que é um parceiro de Glória Pérez em muitos outros trabalhos, como O Clone, América, Caminho das Índias, enfim. Pois bem, na produção da TV Manchete, havia a intenção de se resgatar um grande sucesso daquele momento, e que ecoa também até hoje, Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, que foi ao ar ao longo do ano de 1990. Já se falava em Amazônia até para substituir Pantanal, salvo erro da minha parte. E esse projeto seria primeiro uma minissérie, depois passou a novela. E por quê? Um dos motivos para que de uma minissérie o projeto de Amazônia se transformasse numa novela foi a necessidade de que os seus altos investimentos fossem revertidos ao longo de mais tempo e em maior volume para a emissora, que apesar do grandíssimo sucesso de Pantanal e da emissora como um todo, puxada pelo Pantanal, não vivia exatamente um bom momento, tanto assim que em 1992 as gravações da novela, principalmente mais próximas da sua fase final, foram muito tumultuadas pela insegurança que atingia os funcionários, os atores, os diretores, toda a equipe técnica e os funcionários de toda a emissora, não só da dramaturgia, com a possibilidade que se concretizou de que a TV Manchete fosse vendida, mudasse de mãos, e o que seria do emprego de toda aquela gente? Então é claro que é difícil você conduzir uma novela a bom termo, né, a contento, em meio a bastidores como esses. Mas foi o desafio que foi enfrentado pela cineasta e diretora de TV também, Tezuka Yamazaki, que já havia dirigido na televisão a minissérie O Pagador de Promessas, gravada em 87 e exibida em 88 pela TV Globo, e a novela da própria TV Manchete, muito reconhecida pelo público e pela crítica, exibida entre 89 e 90, Cananga do Japão, de Wilson Aguiar Filho. Tezuka Yamazaki assumiu os trabalhos da novela Amazônia quando ela tinha cerca de um mês no ar. Inicialmente, os diretores eram basicamente herdados do projeto de Pantanal. Carlos Magalhães, Marcelo de Barreto, Roberto Nar. Por pouco eles não trabalharam com Jaime Monjardim novamente, que desistiu de dirigir a Amazônia na última hora e também estava muito cansado porque ele havia dirigido Pantanal e também a sua sucessora, a história de Ana Raio e Zé Trovão, que atravessou o ano de 91, e vários problemas iniciais de implantação da novela Amazônia fizeram com que a TV Manchete produzisse, para tapar buraco, uma minissérie que cobriu ali algumas semanas enquanto se resolviam os problemas para estrear a Amazônia. Essa minissérie se chamou O Fantasma da Ópera, pois é. Foi um projeto supervisionado pelo Geraldo Vietri, escrita pela Jael Coaraci e o Paulo Afonso de Lima, salvo erro da minha parte, e teve como seu protagonista o Cláudio Marzo, nessa obra que era inspirada no clássico de Gaston Leroux, que já ganhou várias versões no cinema, é um sucesso até hoje, até em musicais, inclusive, no teatro, né? E a Amazônia, então, acabou estreando somente, como eu disse, em 10 de dezembro de 1991. E se a estrutura da Amazônia da TV Globo era linear, embora contasse várias fases da história da região, a novela da TV Manchete iniciou dividindo-se em dois momentos distintos. Até a publicidade da história falava de dois tempos, duas épocas, atravessar 100 anos em um segundo, porque a proposta era essa mesmo. Havia uma fase centrada
no ano de 1899, na qual o nosso mocinho, que era o Marcos Palmeira, no papel de Caio, ele tinha desentendimentos com seu pai, um grande empresário do negócio da borracha, o Comendador Mangabeira, interpretado pelo Antônio Petrin, e dividia-se entre uma noiva de quem ele não gostava, uma jovem com quem ele estava ali tudo preparado para que ele se casasse, a Maria Luísa, papel da Júlia Lemertz, filha do Sr. Peçanha, que era o Leonardo Vilar, e o amor de uma jovem da noite, uma cortesã, podemos chamar assim, a Camille, que era a Cristiana Oliveira. Essa fase contava o início desse boom do ciclo da borracha aqui no Brasil e naquela região da Amazônia. A outra fase, o outro tempo, aliás, a outra época da história de Amazônia, era centrado nos primeiros anos do século XXI, 2010, 2009, e tinha o mesmo elenco, em outros papéis. O Marcos Palmeira vivia um rapaz meio marginal, salvo erro meu, chamado Lúcio, que envolvia-se novamente com a personagem da Cristiana Oliveira, agora uma jornalista ligada a questões ambientais, chamada Mila. E essas duas épocas conviviam, se alternavam na narrativa, uma impactando a outra, mais ou menos como nós vimos em 76 na novela de Lauro César Muniz, O Casarão, que contava 3 épocas, a atual e 2 anteriores. A atual da época, né, os anos 70. Pois bem, o público achou muito confuso esse projeto que falava de 2 épocas distintas e nesse futuro nós vivíamos ali num momento de preocupações ambientais muito elevadas, a realização da Eco 92 e a fase dos anos 2000, 2010, enfim, tinha preocupações ecológicas, por assim dizer. E o próprio projeto ser ambientado como Amazônia em seu tema central também, claro, tinha a ver com isso. Mas não deu muito certo enquanto novela e o público não entendeu muito bem. Isso fez com que Tezuka Yamazaki fosse convocada a assumir esse projeto enquanto supervisora dos trabalhos de direção, dar a ele uma nova cara, uma cara mais atraente e também, claro, houve mudanças em quem compunha o texto dessa história, que entre os seus muitos autores teve, por exemplo, o criador do projeto inicial, que também é cineasta, Jorge Duran, Regina Braga, que não é a atriz mãe de Gabriel Braga Nunes, mas sim uma escritora, uma dramaturga, que escreveu também Selva de Pedra, por exemplo, em 86, essa versão da obra da Janete Claire, Tânia Lamarca, outra cineasta, Ana Maria Nunes, Paulo Raum, um dos autores agora recentemente de bom sucesso, totalmente demais, por exemplo, na TV Globo, com a Rosane Svartman, e também Denise Bandeira, entre outros profissionais. Foram muitos roteiristas diretamente ligados à estrutura da novela, né? Esses são alguns deles, quase todos, e a novela acabou tendo mudanças nessa equipe justamente porque nem todos os autores concordaram ou se acertaram com o novo projeto que se quis dar no direcionamento de Amazônia, que, por volta do capítulo 40, eliminou a fase passada no futuro, que entendeu-se que era a que mais confundia e afugentava o potencial espectador. Então houve uma resolução dessa época do futuro na novela, e a novela foi relançada com o nome de Amazônia Parte 2, mas que na verdade era só os personagens do passado, do fim do século XIX, virada para o XX. Então, todo o esforço de produção, a novela continuava cara, tinha um elenco grande, enfim, mas tentou-se consertar com a ambientação unicamente no passado. Mas ao mesmo tempo, mal comparando, aquele projeto tinha que ter muito cuidado para não se transformar numa coisa como se fosse uma novela das 6, que a gente está acostumado com histórias de época, enfim, mas que fosse exibida mais tardiamente. E esse também foi um desafio. No elenco, entre uma época e outra,
havia muitos atores bastante importantes, destacados, como Lúcia Alves, Patrícia Travassos, Antônio Abujamra, Rony Vilela, Ivan de Albuquerque, Rubens Correia, José Dumont, Isa do Eirado, Tatiana Issa, Raul Gazola, que vivia o Lírio, formou par com a Maria Luísa, claro, para que o Marcos Palmeira, Cristiano Oliveira, Caio e Camille pudessem viver o seu amor plenamente. Maria Silvia também entrou na novela no seu decorrer. Jades Macalé fez um personagem também, entre muitos outros. A Iracema Starling, salvo engano meu, também. Mas o projeto, entre altos e baixos, esboçou uma reação de audiência quando a novela se tornou mais coerente com uma proposta para grande público, na troca para essa parte 2, mas acabou não sendo o que a TV Manchete gostaria e precisava que fosse. Então foi um projeto dispendioso que não deu certo como poderia, como merecia até, porque é interessante a gente ver propostas narrativas que fujam do convencional e que façam sucesso. E é claro que o público também tem que estar disposto, receptivo a novelas que não sejam tão convencionais, seja em interpretações, em ambientações, em esquemas de se contar a história, como se queira. Pois bem, infelizmente a novela acabou marcada por esse tumulto da sua produção, desde o atraso até a sua estreia, de ser inicialmente uma minissérie, ser transformada em novela, pelo momento que a TV Manchete viveu, que ela passou por algum tempo, cerca de um ano, fora das mãos do senhor Adolfo Bloch, que era o seu dono e fundador, e depois ele retomou o controle sobre a Manchete, que fez outras novelas, alcançou sucesso novamente, como, por exemplo, com Chica da Silva, em 1996 para 97, mas a Amazônia só foi revisitada pela dramaturgia nessa minissérie da Glória Pérez, que durou, ironicamente, mais ou menos o que a da Manchete duraria nos projetos iniciais, e que teve outra proposta, um enredo bem diferente. Não há pontos comuns nos enredos dessas histórias, além, claro, daqueles que são da história real a ser aproveitada pela dramaturgia. A exploração do negócio de borracha, as lutas pelo território, os conflitos dos seringalistas com os seringueiros e as questões de preocupação ecológica e ambiental. Mas os enredos em si são bastante diferentes. TBT da TV, semana que vem, está de volta. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau.